Bom dia, você que está nos acompanhando nesse momento pelo canal IBR Fortaleza, pelo YouTube ou as demais redes sociais. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e também uma palavra de que teu dia seja muito abençoado pelo Senhor. Hoje eu quero iniciar essa reflexão citando uma frase que vem do pastor Argimiro, meu amigo e pai na fé, lá de Belém do Pará. A frase diz assim: o ato de perdoar rompe as algemas conscienciais, cura as doenças do corpo emocional e liberta para ser feliz. O desejo é que nós tenhamos um dia para perdoarmos e vivermos a liberdade dos filhos de Deus. Nossa reflexão hoje está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21 até o versículo 35, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Eu fiz questão de ler todo o relato para que a gente possa entender que aqui tem uma dívida que era impagável, foi perdoada, e aquela mesma pessoa que recebeu a bênção do perdão da sua dívida, ele não usou da mesma misericórdia para com quem lhe devia, que também lhe implorou por clemência e compaixão. Nós precisamos entender que tantas vezes nós agimos da mesma maneira. Jesus não contou essa parábola aleatoriamente. Ele desejava lhe falar a Pedro e aos demais, e hoje deseja falar comigo e contigo diante também dos ofensores que têm dívida para conosco e que nós também temos dívidas ou para com outras pessoas ou para com Deus. Saber perdoar ofensas e dívidas é uma condição indispensável para a saúde física e mental. Diversos estudos mostram que o ressentimento e o rancor estão na origem e no agravamento de muitos males, para os quais o perdão é remédio preventivo e curativo. Por outro lado, convém ter em mente que, ao perdoar, a pessoa não esquece o ocorrido, apenas se liberta das emoções perturbadoras que a ele estavam associadas, deixando de ocupar a mente com a questão, não mais precisando de nenhuma compensação pelo ocorrido. Isso, contudo, não significa necessariamente que haja reconciliação com a outra pessoa. Podemos não ter mais acesso à pessoa que nos magoou. Ela pode, inclusive, já ter falecido,
ou ela pode não estar disposta a reconciliar-se e não demonstrar nenhuma disposição para mudar o seu comportamento. No que diz respeito a quem perdoa, no entanto, as coisas estão resolvidas e a dívida não existe mais. É muito importante esse lado do perdão, porque uma vez que eu estou perdoando, não necessariamente está ocorrendo a mesma coisa com o ofensor que está ali do outro lado. É importante termos essa dimensão de que há uma nova história, há um novo momento para que nós possamos prosseguir na nossa vida, mas mais aliviados, mais leves e sem nos lembrarmos da ofensa com desejo de vingança, com amargura ou com pesar. Já se falou muito de perdão, mas pouco se pratica no dia a dia. Até entre pessoas que cultivam uma vida espiritual, encontramos homens e mulheres que não se beneficiam da liberdade que o perdão traz, principalmente na intimidade da família, como se estivéssemos numa prisão perpétua e recebêssemos a oportunidade de transformar a pena em serviços comunitários, mas optamos por continuar na prisão. Porque é tão difícil libertarmos-nos das correntes da amargura e do ressentimento? Porque retemos o perdão? Jesus ilustrou essa dificuldade pela parábola do servo que não queria perdoar. Nós acabamos de ler anteriormente o texto de Mateus 18, do 21 ao 35. Nesta parábola, um homem que foi perdoado de uma grande dívida pelo rei não consegue perdoar a pequena dívida de um outro. Queremos ser perdoados, como na parábola, mas quando saímos da presença do Rei Divino com o seu perdão, não entendemos o alcance disso para as relações cotidianas. Usufruímos da graça, mas no dia a dia permanecemos na posição de crianças mimadas que só querem receber dádivas, absolvição, comida, carinho e por aí vai. Tantas outras coisas que criança busca e alcança muitas vezes com seus pedidos. Nós precisamos então deixar de ser essas crianças mimadas, entender a real necessidade e bênção que o perdão traz para a nossa vida, decidirmos perdoar e agirmos de tal maneira que o perdão corra como um rio, corre na nossa vida, trazendo limpeza, trazendo frescor e também trazendo liberdade dos filhos de Deus. Saímos da presença do Pai sem nos revestirmos da identidade perdoadora que Ele também quer nos ensinar, porque tem perdoado os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas falhas. Essa atitude nos custa mudanças de rumo, de prioridade, de entrega de liberdades. Jesus olharia com tristeza para nós, do mesmo modo como olhou para o povo sedento do pão dos milagres, mas sem fome de trilhar seus passos diariamente. Que passos são esses? São passos de andar como ele andou, de viver como ele viveu, de perdoar como ele perdoou. Nós podemos e devemos. E o pedido hoje do nosso Deus é: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a também quem tem nos ofendido. É um pedido de Deus através da sua palavra, é o pedido da pastora Betinha através dessa humilde reflexão, e é o pedido dos médicos que nos orientam a perdoar para que a saúde plena, física, emocional, espiritual, mental, se instale definitivamente na nossa vida. Que Deus nos abençoe e que essa parábola possa nos desafiar na possibilidade de que isso se torne real. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é, pois, a reflexão de hoje e de cada dia para as nossas vidas. Amém.